bem com você? Hoje nós estou aqui com vocês, para nós falarmos um pouquinho sobre um assunto bem importante do capítulo que nós estamos estudando, que é a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi uma guerra que aconteceu nos Estados Unidos entre o Norte e o Sul, a região Norte e a região Sul. O que significa secessão? Secessão é o ato de separar o que estava unido, ou seja, foi uma guerra de separação entre essas duas regiões, certo? Antes de nós entrarmos propriamente para falarmos sobre essa guerra que aconteceu lá nos Estados Unidos, nós vamos voltar um pouquinho e relembrar um pouquinho sobre as colônias, né? Quais eram os tipos de colônias que o Norte e o Sul tinham. Então, a colônia do Norte era uma colônia de povoamento, ou seja, eram aquelas colônias em que se caracterizava pela mão de obra livre, as produções, né, eram feitas ali, tinha uma variedade na produção e se caracterizava pelo minifúndio, ou seja, pequenas propriedades de terra em que se plantavam e o produto ficava ali para abastecer internamente. E o que é a colônia ao sul? Era de exploração, bem diferente do norte. As colônias ao sul, nós, né, o Brasil, fomos uma colônia de exploração. Então, essa colônia ela é geralmente caracterizada por latifúndios, pelas grandes propriedades de terra, pelos grandes fazendeiros, e eles produzem basicamente para exportação e um único produto. E a mão de obra, o trabalho é escravo. Então, essas são algumas diferenças sobre as colônias, né? Ao norte de povoamento e ao sul de exploração. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre as características dessas duas regiões. A social, a política e a econômica. Como que era o norte? A social no norte, a sociedade era extremamente burguesa. Ou seja, eram os grandes industriários que existiam ali. Já ao sul, era mais a aristocracia, eram os grandes produtores agrícolas, os fazendeiros, né, que existiam ali. A política era a política republicana no norte, era o Partido Republicano no norte, e no sul era o Partido Democrata, com ideias democráticas, certo? Que ideias republicanas e o sul, ideias democráticas. E a economia, né? Característica econômica ali. Então, a característica econômica do norte era o protecionismo, as indústrias, né, baseado nas indústrias ali, um grande desenvolvimento já mais ao norte. Já ao sul, era então o livre comércio, por conta das fazendas, por conta da agricultura, ser tudo mais agrícola e tudo mais. Essas duas características aqui gerou uma questão tarifária, que seriam a cobrança de impostos. O norte já não ligava muito para isso, pois a grande parte dos trabalhadores eram assalariados, então não tinha problema nenhum com impostos, mas o sul sim, o sul não queria pagar impostos, né? Não tinha interesse em estar pagando impostos ali, então isso fez com que o sul acabasse se organizando e pedindo então a separação, certo? Então o que aconteceu? Só para nós vermos aqui um pouquinho, eles então o Sul se declarou separado e promoveu então os Estados Confederados da América, que seriam Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Mississippi, Alabama, Texas, Louisiana, Geórgia, Virgínia, Tennessee e Arkansas. Então, o Sul se declarou separado do restante das regiões ali, formando, então, esses estados que nós conhecemos como estados confederados. Então, essa questão tarifária, nós podemos dizer que foi uma das causas que levou a acontecer a Guerra de Secessão, certo? Outra causa, também muito considerada pelos historiadores, foi a eleição de Abraham Lincoln, o presidente do Partido Republicano. É considerado, então, o grande estopim da Guerra de Secessão. O que aconteceu? Sempre eram presidentes do Partido Democrata que acabava ganhando, sempre estava, né, envolvido ali na presidência. Mas quando um republicano, então, venceu a eleição, o Sul resolveu, então, que não queria mais fazer parte desses estados ali, e então ele se declarou, né, separado, como nós já vimos ali. Ele era, então, do Partido Republicano, representava os interesses do norte, interesses nortistas, e a vitória dele, então, é o que ocasionará, né, o que ocasionou a Guerra de Secessão, então. Mais uma característica bem importante aqui é que o norte desejava a abolição e o sul, por ter muitas fazendas, por serem fazendeiros, precisavam da mão de obra
escrava, então eles queriam manter a escravidão. Esse foi um outro ponto também que levou a desejarem a separação ali. E Abraham Lincoln, ele era um grande defensor da abolição. Ele queria muito, né, a abolição da escravatura, ele não era a favor da escravidão, certo? Aí, então, o que aconteceu? Eles entraram em guerra e o partido, então, republicano, né, o lado do norte, acabou vencendo essa guerra, saiu vitoriosa dessa guerra. Muitos negros, queridos, vieram se alistar ou foram obrigados a se alistar para lutar nessa guerra, mas uma coisa interessante foi que muitos negros saíram do sul e vieram para o norte, que para eles era mais interessante, né, lutar a favor do norte, já que o norte defendia a abolição e eles poderiam ter, né, esperança, então, de acabar com a escravidão, certo? Então, vieram lutar a favor do norte. E por isso ter acontecido, quando o norte venceu a guerra, muitos sulistas acabaram culpando, podemos dizer assim, os negros pela vitória do norte. Porque eles achavam assim, puxa, os negros foram lá, ajudaram, né, o norte, e eles acabaram vencendo a guerra. Então, acabaram culpando. E isso fez com que surgisse um sentimento racista entre os sulistas ali. Mas isso com certeza não é real, né? Não aconteceu mesmo, porque o norte ele estava sempre à frente, ele sempre estava numa situação bem melhor ali durante todo o processo de guerra ali. Mas isso acabou gerando então esse sentimento racista ali no sul, certo? Olha só o que aconteceu então. Logo após que a guerra terminou, surgiu uma organização muito famosa lá nos Estados Unidos, que é a KKK, né? A Ku Klux Klan, que é a KKK. O que essa organização fazia? Era uma organização racista e que promoveu inúmeros assassinatos de negros. Então, eles faziam assim, eles se reuniam, e geralmente eles se vestiam com uma roupa totalmente branca e com capuz branco também, tá? Ninguém sabia quem eram os membros que estavam ali. Eles faziam reuniões e aí planejavam ataques a lugares onde existiam negros. Uma festa, casas, igrejas, locais onde tinha uma grande concentração de negros, eles iam até esses locais e promoviam o assassinato desses negros, então, tá? Essa organização, para vocês terem uma ideia, ela existe até hoje. Claro que na ilegalidade, mas ainda existe. E tudo isso, então, fez com que o Sul tivesse, né, essa pegada, vamos dizer assim, meio racista, né? Se transformou, assim, em uma região bem racista. Tanto é que até 1950 havia ainda igrejas, escolas, outras instituições que promoviam a separação de negros e brancos. Onde os negros estavam, os brancos não poderiam estar e vice-versa. Então, igrejas da mesma denominação, mas uma para negros e outra para brancos. Bares, para vocês terem uma ideia, até ruas. Tinham ruas que os negros não poderiam andar por aquelas ruas ali, porque sofriam muito, né, o racismo ali na época ali. Então, o sul dos Estados Unidos, infelizmente, ainda traz esses traços racistas, né, que nós podemos ver ali por conta da Guerra de Secessão e por eles terem achado, né, no caso ali, terem acreditado que por conta dos negros terem ajudado o norte, eles venceram a guerra. Mas nós sabemos que não foi por isso que aconteceu, porque o norte, as tropas nortistas, né, tudo mais, eles estavam muito bem mais preparados do que o sul. Mas, enfim, o norte acabou vencendo a guerra, tá? Essa guerra, queridos, ela foi considerada, assim, uma das guerras mais sangrentas que já aconteceu, tendo um saldo de morte de 600 mil mortos, tá? Ela só foi superada depois pela Primeira Guerra Mundial, mas até acontecer a Primeira Guerra Mundial, ela é considerada a guerra mais sangrenta que já houve. Muitos negros acabaram morrendo, brancos também, né? Não teve distinção ali, houve morte tanto do lado do norte quanto do lado do sul. E o norte acabou vencendo, então, e depois que eles venceram essa guerra, Abraham Lincoln conseguiu unir novamente o país, né? Deixou os dois Estados Unidos, o norte e o sul. Ele veio a ser assassinado logo depois do final da guerra, mas ele foi um presidente muito forte que conseguiu, então, unir novamente um país que hoje é uma das maiores potências mundiais, ok? Essa foi a aula de hoje, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a Guerra de Secessão. Qualquer dúvida, você sabe que é só me perguntar. Beijo, até amanhã!
Tchau!